A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no seu graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, este é o seu programa Falando de Bíblia. Eita glória a Jesus, aleluia. Meus irmãos, hoje nós vamos abordar um tema muito interessante. Que tema é, irmão? Claro, você já está sabendo, né? O ídolo protestante. Há uma falácia, né? Uma falácia por parte dos protestantes de falar: só católica é idólatra nisso, católica é idólatra naquilo. Mas na realidade, isso é uma falácia protestante para esconder, isso mesmo que você ouviu, para esconder o verdadeiro ídolo protestante. Já é a terceira vez que eu trago, desses 2 anos, evangelizando aqui por a plataforma do YouTube. Meus irmãos, eu estou me referindo a quem? Ao Senhor e Deus protestante, o dízimo. Isso mesmo, é o Senhor e Deus protestante. Muito bem, eu já trouxe um vídeo, não vou abordar mais os versículos desse vídeo que eu já trouxe, que já há tempo está no canal, mostrando que no Novo Testamento há vários tipos de idolatria. Eu já trouxe vários vídeos também mostrando que no Novo Testamento o segundo altar é que é a idolatria. Lá de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 ao versículo 17, veja que no versículo 14, ali versículo 15, Paulo diz: fuja da idolatria. Aí Paulo vai citar o altar do Senhor, a carne e o sangue, no versículo 16, versículo 17 ele fala de uma única igreja, porque todos dessa única igreja comungam do mesmo pão. Jesus presente, vive real na Eucaristia, né? Que como da minha carne bebe meu sangue tem a vida eterna, é claro, é óbvio. E logo segue-se ali para os versículos anteriores, que vai abordar o segundo altar, especificamente do verso 18 ao verso 20, ele fala no segundo altar, que é altar de demônios, que é exatamente esses segundo altares de igrejas fundadas por homens, seitas. 1 Timóteo 4, de 1 a 2, são seitas diabólicas, seitas demoníacas, e é ali que é a verdadeira idolatria no Novo Testamento. Mas tem um ídolo que o protestantismo esconde, que o protestantismo alega em ser, lá do Novo Testamento, do Antigo Testamento, vivo ainda entre eles. Será? Vamos fazer essa comparação? Vamos fazer esse estudo? Que diferença há do dízimo judeu e do dízimo protestante? O dízimo protestante, segundo os protestantes, de lá eu vim, de lá eu fui protestante, eu sei, os senhores pastores, não é? Dizem que é o mesmo dízimo veterotestamentário judeu. Será? Vamos ver? Vamos abordar isso? A partir de agora, vamos abordar esse tema, e esse tema é o dízimo, o ídolo protestante. Nós estamos aqui em Malaquias, né? Eu já trouxe só para refrescar a memória de alguns, que esse já é acho que terceiro, quarto vídeo que trago, certo? Mas aí os irmãos pediram aí que eu abordasse mais uma vez com mais nitidez, então vamos lá. Você não se preocupe que os textos sempre vão aparecer na tela, tá? Nós estamos aqui em Malaquias 3:10, o famoso Malaquias 3:10, né? Malaquias 3:10. Olha só, mas na realidade começa em Malaquias 3:8. Malaquias 3:8. Põe na tela, diretor. E vamos começar. Veja aí, sempre com a Bíblia da Ave Maria, tá? Pode o homem enganar o seu Deus? Por que procurais enganar-me? E ainda perguntais: em que vos temos enganado? No pagamento dos dízimos e nas ofertas. Versículo 9. Fostes atingidos pela maldição, e vós, nação inteira, procurais enganar-me. Verso 10. Pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu,
se não derramo as minhas bênçãos sobre vós muito além do necessário. Volta para mim, diretor. Meus queridos amados irmãos e irmãs, aqui nós estamos vendo algo do último livro do Antigo Testamento, não é o livro de Malaquias. Isso aqui era uma espécie de mandamento, de uma lei que foi dada para o judaísmo. Isso aqui é uma espécie de lei que foi dada para aquele povo judeu. Inclusive ao sacerdócio, não é? Terreno. Nós estamos falando de algo terreno, de um sacerdócio terreno. Por quê? Porque isso aqui era uma lei enquanto durasse o judeu sobre a face da terra. O que tem a ver cristão com judeu? O que tem a ver o cristianismo com judeu? Nada. Em muitos quesitos, nada. Inclusive o dízimo, esse dízimo. Dízimo significa 10ª parte. Por exemplo, R$100, R$10 seria essa chamada 10ª parte de 100. De R$100, R$10, de R$1.000, R$100. Para caber dentro do termo dízimo. Muito bem. Para nós termos uma ideia, primeiramente, vamos abordar dentro das Sagradas Escrituras que esse dízimo era colocado no tesouro do templo, como nós vemos também no Novo Testamento, Jesus falando sobre aqueles homens que colocavam as moedas, colocavam seus dinheiros no tesouro do templo. E até ele fala naquela viúva que deu a última, que deu o único que tinha, uma moedinha de pequeno valor, comparado aos que os ricos colocavam no tesouro do templo. Esse protestante não ensina para os seus sequazes, esse protestante não ensina para os seus clientes, para seus seguidores, pequenas empresas, grandes negócios, né? Os senhores pastores não ensinam que isso é idolatria. Olha só, ali nós temos, e depois eu vou trazer um vídeo abordando, eu já trouxe, mostrando o fariseu na pessoa do protestante no templo e o publicano na pessoa do católico no templo. Eu já trouxe a vinda de Jesus, católico e protestante. Eu já trouxe o trigo e o joio no campo, que são católico e protestante no campo, que é esse mundo. E eu vou trazer um vídeo católico e protestante nas ofertas. Vai ser um vídeo que eu vou abordar, vai ser muito interessante nessa passagem bíblica, não é? Já estou antecipando aqui. Nessa passagem bíblica da viúva e os ricos que colocam suas moedas no tesouro do templo. Aqui está dizendo que coloca no tesouro do templo. Para que haja alimento. Veja, para que haja alimento. Se nós abordarmos que naquela época não havia, mas havia sim o dinheiro, veja, um erro protestante. Jesus disse que a que deu menos, deu de coração, por isso. Mas o protestante não quer que as pessoas dêem de coração de menos. Ele quer que dê o demais, sempre dê o demais. O protestante quer aqueles ricos que davam muito dinheiro, soltava de cima para as pessoas verem. O protestante quer os ricos, por isso que convidam empresários, por isso que convidam pessoas de classe média alta, de classe, né? Os ricos a fazerem ofertas milionárias para esses estelionatários da fé, para esses mercenários da fé, comprarem fazendas, canais de televisões, né? Aviões e carros de luxo. Dizendo, mentindo em nome de Deus que é para Deus. Aí nós já vemos duas comparações completamente opostas. Para que era o dízimo veterotestamentário? Existia 2 dízimos veterotestamentários? Existia alguns dízimos veterotestamentários que aperfeiçoou-se no último. Ou esse de Malaquias, que fala do último. Nós temos aqui o dízimo que foi dado por Abraão. Abraão, que é muito antes de Moisés, desse dízimo de Malaquias, é muito antes do sacerdócio levítico instituído, que Abraão deu os dízimos a Melquisedeque, que é o próprio Cristo em pessoa. E Cristo lhe dá pão e vinho.
quer dizer que ali foi falado o dízimo de tudo. Quando aquilo foi falado o dízimo de tudo, quer dizer que aquilo resume em todos aqueles outros que vão vir. Resumo de tudo quer dizer que não é necessário mais um dízimo, não é necessário mais viver escravo de um dízimo, porque ele já deu de tudo, quer dizer que já consumou. Por isso que na nova e eterna aliança não tem dízimo. Jesus, quando fala em dízimo, é refutando os fariseus. Eu estou salvo, como aquele fariseu do templo, com o publicano, porque eu pago o dízimo disso e daquilo. Os protestantes usam aquilo ali para distorcer e para dizer que é para dar dízimo. Veja a mentira, a falcatrua que enrola os seus seguidores, enrola os seus clientes, e eles, a lavagem cerebral já foi feita, acreditam na mentira. Não é? Mas vejam só, você viu comigo aí na tela. Mas veja, Deus disse que tem que haver alimento na minha casa. Para que era esse tesouro do templo que era para haver alimento? Só contextualizando o que eu acabei esquecendo, mas lembrei. Muito bem. O dízimo protestante eu falei para que era? Canais de televisão, se esbanjar, fazendas, cabeças de gado, comprar aviões, carros de luxo. Esse é o dízimo protestante. E o dízimo judeu, esse de Malaquias, para que era? Vamos ver para que ele era, para que realmente ele servia. Vamos lá. Abra sua Bíblia, ou acompanhe na tela se você não tiver com a Bíblia aí. No capítulo em Deuteronômio, capítulo 26, versículo 12. Põe na tela, diretor. Quando tiveres acabado de separar o dízimo de todos os teus produtos, no terceiro ano, veja meus irmãos, terceiro ano, o dízimo, terceiro ano, que é o ano do dízimo, terceiro ano, de 3 em 3 anos, ó. Terceiro ano, que é o ano do dízimo, vamos ver a utilidade dele para que era, para que ele servia, vamos ver. E tiveres distribuído, vamos lá, primeiro, veja para quem primeiro era o dízimo. Para os levitas, aí está, os levitas, que era o sacerdócio terreno. Veja, vai dizendo para quem era, acompanha, ó. Ao estrangeiro, opa, ao órfão, opa, e à viúva, opa, para que tenham em tua cidade tudo que comer com fartura. Volta para mim, diretor. Veja aí, meus queridos, amados irmãos e irmãs. O dízimo de Malaquias 3:10 era para esse povo. Por que ele era destinado ao sacerdócio levítico? Aqui começa falando, veja, fala do levita, fala do estrangeiro, fala do órfão e fala da viúva. Esses 4 era para quem era destinado o dízimo veterotestamentário. De todo o produto, quer dizer, de tudo, todos os ganhos. Você acompanhou comigo e você não viu aparecer o engravatado? Você não viu aparecer aqui o termo pastor protestante? Deu dízimo também para o pastor protestante? Não aparece? Em canto nenhum. Não é? Já sei até o que hereges vão colocar nos comentários quando verem esse vídeo. Conheço um padre que só sabe pedir dinheiro. Peraí. Se esse padre está pedindo dinheiro, deixa eu te dizer uma coisa. Não é doutrina da Igreja Católica não, meu filho. Leonardo Boff se declarou da Teologia da Libertação, doutor e professor, e mesmo assim ele foi excomungado da igreja. Olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Pode até na paróquia usar o termo dízimo, só pelo nome, mas não é dado 10%. Como aqui na minha paróquia é chamado dízimo, mas não é dado. Na realidade, nem era para ser chamado dízimo, era para se chamar oferta. Eu sei que tem padre que vai pela linha protestante, padres aprotestanzados dentro da igreja, inclusive muitos da linha carismática, digo porque eu conheço, pedem dízimo ao pé da letra. No mesmo pensamento protestante de dar os 10%, senão está roubando ao Senhor. Não é? Nós temos uma passagem no livro do Eclesiástico que fala para dar
conforme as tuas posses. Nós não vamos pegar agora, mas o livro do Eclesiástico aborda isso, que é até um verso usado no dízimo católico do livro do Eclesiástico. Dá em abundância, e Deus derramará graça. Dá conforme tuas posses. A abundância das tuas posses, porque Deus abrirá as portas do céu na tua vida. Mas não está dizendo que você vai ter que dar os 10% ao pé da letra. Que você vai ter que dar, como nós vamos ver aqui no Novo Testamento, que não é exigido a oferta. Na igreja primitiva não tinha dízimo, era oferta. Por isso eu lamento as paróquias trazer o termo dízimo, porque dízimo significa 10%, e no entanto não é 10%. Veja, pessoas que são aposentadas aqui na agricultura que eu conheço, que recebem 1.000 e poucos, dão o quê? 10 reais, dão 5 reais, dão 20 reais. Então não era para ser chamado dízimo, mas traz esse rótulo, dízimo. Mas não é o pé da letra, conforme nós vamos ver lá em 2 Coríntios, daqui a pouco nós vamos chegar lá. Muito bem, então nós estamos vendo aqui, meus irmãos, para que era o dízimo veterotestamentário, o dízimo judeu. Era dado a quem? A tribo de Levi. A tribo de Levi ficou encarregada do sacerdócio, o sacerdócio terreno. E então essa tribo foi proibida de trabalhar, mas que as outras tribos, não é, sustentassem ela. Era para essa tribo de Levi, que era o encarregado do sacerdócio, os levitas, era para eles comprar carro, canais de televisão. Ah, irmão Fábio, não tinha dinheiro na outra época, por isso que era dado o dízimo ovelha, era dado o bode, era dado o trigo. Tinha sim, tinha dinheiro sim. Aos dracmas colocados no tesouro do templo no Novo Testamento, tinha o dracma. A moeda sempre existiu do dracma, nós vemos ela aparecer também no livro de Macabeus. Quando Judas Macabeu faz a coleta, ali em 2 Macabeus, capítulo 12, a partir do versículo 41, faz a coleta para enviar, para celebrar o sacrifício e expiação dos pecados dos mortos. Era a dracma, ela existia, não é? Jesus manda Pedro pagar o imposto por ele e por Pedro, não é? Então existe sim, ele apresenta aquela moeda que tem a imagem de César na moeda, né? E ali até ajuda a identificar, falando para destruir a idolatria protestante, que Jesus usa a moeda, uma imagem para identificar a verdade, quer dizer que a imagem identifica a pessoa. É César, então dê a César o que é de César. Então existia sim o dinheiro, senhores protestantes. Você disse que não existia o dinheiro, porque o dízimo era dado em produtos, em cereais, e vocês querem o dinheiro vivo, vocês não querem cereais. Você não quer que no lugar do seu dízimo, né, senhor pastor protestante, o agricultor que trabalha na roça te leve um jerimum, uma abóbora, te leve um pepino, te leve uma melancia, te leve uma dúzia de banana, te leve... Não é isso que tu quer dinheiro vivo, tu quer dinheiro vivo, porque a tua empresa é maneteada por dinheiro. Não seria igrejas protestantes, seriam empresas protestantes, pequenas empresas, grandes negócios, quer dizer que tornam-se grandes empresas, né? Olha Macedão, olha RR de sei lá das quantas, olha Valdemiro, né? Vejam o quanto esses caras não têm dinheiro, porque suas empresas e seus clientes passaram por uma lavagem cerebral e dão dinheiro a esses sujeitos, mentindo e usando versículos bíblicos. Protestante, quando abre uma Bíblia, sempre digo, para falar alguma coisa da Bíblia, já é para mentir. Adulterar, enganar. Essa que é a realidade. Então nós vemos aqui para quem era destinado o dízimo: para o sacerdócio levita. E depois nós vamos ver num contexto dentro do Pentateuco que esse sacerdócio levita teria que distribuir para quem? Para o estrangeiro que estava em tua terra. Vamos supor, alguém vai trabalhar em São Paulo, vai daqui para São Paulo para arrumar um emprego, nordestinos fizeram muito isso. Chega lá, não arruma um emprego rapidamente. Hoje não adianta mais dizer que não arruma. Mas antigamente, nos tempos dos meus avós, né, há 50, 80 anos atrás, então as pessoas saíam daqui para trabalhar em São Paulo, para adquirir alguma coisa. E aí a pessoa chega lá, não arruma um emprego na hora. Então, quer dizer, aí o sacerdócio levítico, como estrangeiro naquela terra, pertencente a outro lugar, teria que dar o sustento a esse estrangeiro, a essa pessoa, até ela conseguir arrumar um emprego. E assim era o veterotestamentário, dando esse exemplo. E para a viúva, porque a viúva não tinha mais o esposo com que sustentar, e muitas das vezes o esposo morria e ficava viúva com seus filhos, como nós vemos em 2 Reis, capítulo 4, quando a viúva não tem nada e os credores vêm
cobrar e diz que vai levar seus filhos e que ela vai ao profeta Eliseu. Nós vemos a viúva de Sarepta, também no contexto veterotestamentário, quando o profeta Elias é enviado a uma viúva em Sarepta, que está fazendo ali um pouco de farinha, uns gravetos para comer e morrer. Então nós vemos o caso das viúvas no Antigo Testamento. E também para os órfãos. Nós vemos que aparece o quê? O estrangeiro, o órfão, a viúva, né? Então o órfão que não tinha nem pai nem mãe, que era também uma situação delicada, não é? Então esse dízimo veterotestamentário era destinado a essas pessoas. Ou seja, meus irmãos, como diz o rodapé, aqui ajuda até a refrescar, o dízimo era para os pobres. Essa aqui é a realidade. Não era para dar a pastores engravatados, protestantes, que quanto mais tiram, mais pedem. Ali é um oco, vamos dizer assim, ali é um poço que não tem fundo. Essa aqui é a realidade. Quanto mais pedem, mais pedem. Quanto mais tiram, mais tiram. Nunca se fartam. Eu já trouxe um vídeo mostrando dos falsos profetas que pedem, nunca se fartam, os cães vorazes. Quanto mais comem, é que querem mais para comer. Nunca diz estou farto, né? O falso profeta é assim, quanto mais ele tira dinheiro, quanto mais dinheiro ele recebe, mais ele procura tirar mais dos seus clientes, nessas pequenas empresas protestantes. Muito bem, então nós vemos aqui, para quem é destinado, para quem era destinado o dízimo veterotestamentário. Está claro quanto é isso aqui? Então aqui nós não estamos vendo aparecer pastor protestante aqui em canto nenhum. Você viu aparecer? Não. Mas a questão do Novo Testamento, irmão Fábio, como fica? Meus irmãos, a questão do Novo Testamento, nós vamos pegar aqui uns versos e você vai ver que na igreja primitiva eram dadas ofertas e que São Paulo enviava, sobretudo, era os diáconos e outras pessoas e as diaconisas para fazerem pequenas coletas. Nós vemos também aqueles que receberam, acho que se eu não me engano aqui no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, Ananias e Safira, que roubavam as terras, se converteram e como uma espécie de indulgência, teria que vender alguns terrenos ou um terreno e dar o dinheiro à igreja. E nós vamos ver que ali aquilo era em sustento dos pobres. Vamos pegar aqui, já que nós estamos abordando. Vejam só, a própria Bíblia Sagrada vai dizer o que a igreja fazia. O que a igreja fazia, meus irmãos? A igreja fazia o quê? Dava aos pobres. Davam aos pobres. Era para o sustento dos pobres. Por isso que aquilo que colocava nos pés dos apóstolos, como diz a Sagrada Escritura, era para o sustento dos pobres. Por isso diz aqui, ó. Não precisa colocar na tela não, diretor, senão fica confuso depois para colocar tanto verso. Diz assim, ó. 2:44. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. 45. Vendia suas propriedades e seus bens e dividiam-os com todos, segundo a necessidade de cada um. Aí está. Veja como era na igreja primitiva. Não deixava ninguém passar fome, porque eles mesmos partilhavam. Eles mesmos davam aos que não tinham, né? A chamada obra de misericórdia. Aqui nós vemos a Ananias e Safira no capítulo 5. Duas horas depois. Bom, aqui tem um versículo, agora acabei me esquecendo onde é que está o versículo.
que fala assim, que tudo que depositava aos pés dos apóstolos, que davam os apóstolos distribuía para os pobres. Eu não sei agora mais ou menos onde está, mas eles davam aos pobres, aos necessitados. Era isso que faziam os apóstolos. Com o dinheiro que depositavam aos pés dos apóstolos. Aqui eu não estou agora mais ou menos sabendo onde, eu esqueci aqui o verso onde era, até mesmo o capítulo, tudo que depositava aos pés dos apóstolos distribuía em favor dos pobres. Aqui. Veja aqui no capítulo 4, vamos colocar na tela, diretor, isso que é importante. Capítulo 4, a partir do versículo 32, tá? Capítulo 4, põe na tela, a partir do versículo 32, capítulo 4 de Atos, diz assim: a multidão dos fiéis era de só coração e uma só alma. Ninguém dizia que era suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. E com grande coragem os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles era grande a graça. Era grande a graça. 34. Nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas. 35. E trazia o preço, o dinheiro que tinha vendido, e depositavam aos pés dos apóstolos. Repartiam-se então a cada um deles conforme a sua necessidade. Aí. Aqui no versículo 37 diz assim: vendeu e trouxe o valor dele e depositou aos pés dos apóstolos. Aos pés dos apóstolos. Então esses apóstolos faziam com que, se você pega aí o versículo que acabamos de ler, repartiam para os pobres de dentro da igreja primitiva, né? Então eles repartiam conforme a necessidade de cada um. Então, meus irmãos, nós vemos aí, né? Se nós pegarmos aqui também, o que tudo colocava, então não tinha dízimo, não tinha esse termo dízimo ao pé da letra. Se nós vemos aí, ó, põe na tela, diretor. 2 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, cada um de vós ponha de parte a parte o que tiver podido poupar, para que não esperem a minha chegada, para fazer as coletas. Volta para mim, diretor. Aqui estão as coletas que eram feitas no domingo. Se nós vemos também 2 Coríntios 9, 10. Põe na tela, diretor. 2 Coríntios 9, 10. Aquele que dá a semente ao semeador e o pão para comer, vos dará rica sementeira e aumentará os frutos da sua justiça. O versículo 7, nós vamos voltar, nós lemos o versículo 10, agora vamos ler o versículo 7, diz assim, ó: dê cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza, nem constrangimento. Deus ama a quem dá com alegria. Volta para mim, diretor. Aqui está, meus irmãos. Então, de cada um, na Igreja Católica é isso aqui, ó. Versículo 7, 2 Coríntios 9. Dê conforme o seu coração, conforme o seu coração manda dar. Não fica escravizando 10%. O pastor diz aos seus clientes: se não der os 10%, vai para o inferno. Digo porque eu já fui em muitas seitas que diziam isso. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Então, quer dizer, em outras palavras, quis dizer que nós estávamos, não é, comprando o reino de Deus por dinheiro. Veja aí, essa é a falcatrua, essa é a mentira protestante, essa é a lavagem cerebral protestante, esse é o ídolo protestante. Você viu aqui em tudo isso que nós acompanhamos. E tem muito mais versículos dentro da Bíblia, porque agora, com essa nova modalidade, só pode fazer um vídeo com 30 minutos. Eu gostaria de estender ele para 50, para 40, 50 minutos para mostrar mais versos a vocês. Mas, infelizmente, não dá para mostrar muitos versos. Aqui está, o dízimo protestante, ou dá ou vai para o inferno. Outra vez vi um pastor aqui no YouTube dizer: tem demônios, meus irmãos, segundo o linguajar dele,
e de demônios que só expulsam, não se expulsa com a oração da fé, só se expulsa com dízimos e ofertas. Se não der dízimos e oferta, não expulsa esse demônio. Quer dizer que você compra milagre, né? Quer dizer, você compra libertação a poder de dinheiro. Foi o que esse herege falou. E assim nós vemos muitos protestantes enganados e enricando. Um tio de minha mãe, que mora em São Paulo, ele era bem de vida. Ele tinha apartamentos alugados em São Paulo, ele tinha casas alugadas, ele era bem de vida, porque ele trabalhou na Vox, naquela época, nos anos 70 por aí. E ele era bem de vida. Se perverteu a igreja de Macedão e deu tudo. Aquele templo lá, grande, que tem no Brás, que tem umas portas banhadas a ouro, aquele ouro foi ele mesmo que deu em pessoa para Macedão. Aquelas portas são banhadas a ouro. As laterais daquelas janelas, daqueles vitrais, banhadas a ouro. Foi ele que deu para Macedão. Deu tudo o que tinha. Hoje ele vive na penúria. E aí? Aqui está dizendo, dê conforme o impulso do seu coração. Não dê tudo o que tem, que nem eles exigem, não. Mas aqui quer dizer que se você vai dar conforme o impulso do seu coração, não é dízimo, é oferta. Infelizmente, muitas paróquias trazem o termo dízimo, mas não é dízimo. São ofertas, porque a gente dá conforme as nossas posses, conforme o nosso coração. Ah, você agora quer o seu remédio, se você não tomar todo mês, você morre se não tomar aquele remédio. É obrigatório você comprar aquele remédio. Nenhum padre vai dizer, deixe de comprar seu remédio e dê o dízimo aqui, senão você vai para o inferno, que nem eu já vi pastor dizer. Você não pode faltar com o dízimo aqui. Seu remédio, sim, pode faltar. O nosso Deus aqui vai curar. Você vai livrar do remédio para você dar o dízimo aqui. Aí o sujeito vai dar o dízimo e morre. Fica sem tomar o remédio e morre. Quantos casos não tem assim? Ninguém mostra isso, ninguém fala isso. Porque o protestantismo é do mundo, fala conforme o mundo e todos o aceitam. Isso é uma tristeza, uma coisa dessa, né? Então, tá aí, meus irmãos, mostrando o ídolo protestante, que não é protestante, é um dízimo judeu, que nem cristão é. Mas eles usam passagens do Novo Testamento, quando Jesus refuta os fariseus dos dízimos, para dizer que é para dar Deus. Como R&R de sei lá das quantas fazem. Deus abençoe a todos. Se inscreva, dê o like, comente e até o próximo vídeo, se Deus quiser.